Para você que nos acompanha, seja bem-vindo a mais um Rádio TV News Conversas Atuais. Hoje nós vamos falar sobre educação financeira. E é bom lembrar também que o Rádio TV News Conversas Atuais está disponível através da Unifenas pelo Pode Falar, Desvendando o Mundo Profissional. Eu sou Everton Marques e hoje o nosso entrevistado é o professor Lucas Couto Moreira. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e vamos aí desvendar esse assunto, né, que é muito falado entre todos, que é a educação financeira. E para desvendar esse assunto, nós temos também conosco o Léo Castro. Muito obrigado novamente pelo convite, estarem presente aqui com vocês também, né? Compondo a bancada aqui do Pode Falar. E hoje aproveitarei também para poder tirar muitas dúvidas, né? Que é um assunto super interessante. Então vamos lá. Léo Castro, diretor da Rádio Atenas FM. E também conosco o Marco Antônio Bastos, da TV Alfenas. É um prazer recebê-los aqui, Léo, professor Lucas, né? E Everton, hoje trocando em miúdos. Vamos aprender como gastar corretamente o nosso dinheiro. Vamos ao cerne da questão, como aprender a gastar corretamente o nosso dinheiro. E nada melhor do que aprender a gastar esse nosso dinheiro, um professor universitário de várias instituições, entre as quais a Unifenas, formado em administração, ciências contábeis, licenciado em ciências sociais, né, professor? Isso aí. Mestre em administração, com ênfase, né, em administração pública. E a gente sabe também que o senhor possui experiência na área trabalhista, previdenciária, contábil, pessoas públicas e pública, ou seja, um currículo muito vasto aqui, muito resumido, né, professor? Obrigado. E nós podemos até iniciar assim. Quem é Lucas Couto? Bom, pessoal, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. O meu interesse, né, pela área financeira, já falando do Lucas profissional, né? Como vocês podem ver meu currículo, a área financeira sempre esteve junto a mim, né? Durante a minha trajetória estudantil, a minha trajetória acadêmica, né? Posteriormente, a minha trajetória profissional. Mas desde criança, né, essa área financeira ela sempre me despertou esse interesse. Por quê? Meu avô, ele foi um empreendedor, depois de aposentado, ele começou a lidar com obras sociais e sempre ele cuidava do dinheiro dessas Vila Vicentina, dessas obras sociais as quais ele administrava. E sempre, desde pequeno, eu estava junto a ele. Então, ele estava lá na sua máquina de datilografia, fazendo os relatórios financeiros, e eu estava ao lado. Então, eu comecei a despertar esse interesse, né, por essa área financeira desde pequeno. E aprendi, né, a já começar a controlar os meus gastos, a controlar as minhas entradas de recursos, né? E aí, quando veio o despertar, né, para o curso, pro curso superior, aí logo eu fiz a primeira graduação, que foi administração. E concomitante, eu já trabalhava no escritório de contabilidade, né? Desde 2007 eu comecei a atuar nesse escritório. Posteriormente veio a graduação em ciências contábeis, né? Depois da licenciatura, por estar na área acadêmica, né? As pós-graduações, o mestrado. Enfim, hoje, né, atuo aqui na Unifenas com disciplinas específicas da área de educação financeira, da área de investimentos, tanto nos cursos de administração, ciências contábeis e também na medicina, né? E, enfim, né, essa área financeira sempre esteve muito ao meu lado, né, durante essa minha trajetória. Você teve uma excelente formação, pelo que a gente pôde perceber nessa área, mas essa não é a realidade dos brasileiros. Infelizmente não, né? Nós temos dados aí estatísticos, né, nos meios de comunicação, que o brasileiro, infelizmente, ele recai num grau de inadimplência altíssimo, né? Nós vimos isso em 2022, vimos em 2023, agora em 2024 ainda não vi dados assim muito específicos, mas infelizmente esse endividamento do povo brasileiro vem crescendo a cada ano, né? A última pesquisa mostra que 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Com certeza. E hoje as redes sociais, ela propaga consumo. Então, assim, tudo é desejo para se consumir. Uhum. Né? Então, como que a gente pode lidar com o nosso orçamento pessoal antes da gente sair gastando? Hoje nós temos, né, depois da globalização, nós temos aí uma oferta, como você bem disse, né, muito ampla, né? Mercado globalizado, nós conseguimos comprar, né, da palma da nossa mão aí com os nossos aparelhos, né, telefônicos, que, né, os smartphones, iPhones da vida aí. Então, está tudo muito fácil, o consumo está muito fácil,
As linhas de crédito também estão muito fáceis, né? Nós temos bancos digitais que oferecem cartões de crédito sem uma comprovação de renda, né? Sem uma idade mínima para consumo, né? Então tá tudo muito, muito fácil. Nós temos necessidades humanas ilimitadas, mas nós temos recursos Gostei do limitadas. limitados, né? Tanto Tudo é que que o seu dinheiro pode comprar, pode né? comprar. Tudo que o limite permite, Tudo né? Tudo que o limite permite, né? Sim. E os tempos são outros, né? Os tempos mudaram, a inflação ela está aí, né? Batendo as portas de novo. Enfim. Então, preços altos, necessidades humanas ilimitadas e recursos cada vez mais limitados. Escassos. O poder de compra cada vez menor, né? Então, como lidar com isso? A gente vê que muitas pessoas devem, mas não por se comprar. Não se deve a se ficar comprando coisas abstratas ou coisas inúteis. Sim. É porque a conta não fecha com a alimentação, com o vestuário, com as contas de casa. Né? Como que a pessoa pode lidar com isso? Como que ela pode tentar amenizar? Olha, eu não sou psicólogo, né? Aí minha formação, né? Mas muita gente também pensa que economia, por exemplo, quando a gente vai falar de economia, de financeiro, nós temos que falar estritamente de contas, de cálculo. Mas não é isso. São ciências sociais. A contabilidade, a administração, a economia, comportamento humano. Então, não tem como a gente falar de controle de orçamento sem falar de comportamento humano. É algo que tem que começar na mente. A nossa mente precisa entender, né, que nem sempre todos aqueles vazios, talvez a gente... Sinta, né? Vão ser tapados com coisas externas. Por mais que você tente, compre. Existe uma maneira de usar o cartão de crédito de uma forma mais responsável? Porque eu vejo que a maioria das pessoas, né, utilizam o cartão de crédito de forma desenfreada. Teria alguma técnica financeira para poder conseguir saciar um pouco dessa vontade de gastar, mas também utilizar um pouco menos o cartão de crédito? Com certeza. Aí, como eu falava, a gente precisa primeiro mentalizar isso. O quanto eu posso, o que eu preciso realmente para viver. Se eu tenho isso em mente, não só o cartão de crédito, mas com todos os outros gastos, né, que nós temos aí no decorrer do nosso dia a dia, que às vezes são essenciais e às vezes não para a nossa sobrevivência, isso tudo vai ficar mais claro e mais nítido para nós, né? Então, o gasto com cartão de crédito, ele é uma excelente linha de crédito para nós. Ele é um excelente, digamos assim, uma excelente estratégia. É olhar o cartão de crédito, ele pode ser uma ferramenta estratégica excelente para quem sabe usar. Para quem sabe usar. Vamos supor que eu tenha dentro da minha, já tenho reprogramado as minhas crenças, já sei o que eu preciso, o que me é necessário, o que eu posso comprar de acordo com o meu orçamento, né? Então, vamos supor que eu estipule ali uma fatura de crédito de R$1.000 do meu cartão de crédito. Se eu tenho esses R$1.000 reservado, quem sabe eu posso aplicar esses R$1.000. Perfeito. Isso é usar estrategicamente. Eu vou estar ganhando em cima daqueles R$1.000. Só que, outro erro que às vezes a gente vê recorrente, investimentos. Como o próprio nome já diz, o investimento ele só vai surgir depois que o dinheiro estiver sobrando. Eu não posso investir algo que eu não tenho sobrando, que eu não tenho de sobra. Muitas pessoas tomam dinheiro de terceiros, né, dinheiros emprestados, algum recurso emprestado, e aplica. Então vai pagar juros, vai receber juros, mas vai pagar. E vai continuar devendo. Vai continuar devendo. Quantas pessoas possuem dívidas, vão lá, fazem outra dívida para tentar pagar aquela, e a sua bola de neve só vai aumentando. Porque aumenta só juros. Aumenta juros, né? Você tampa um buraco com o outro, e o pior, você não freia o seu consumo. Você não faz a sua reprogramação de crenças, você não registra. Nós falávamos aqui informalmente sobre a importância do registro. Você não registra. E esse registro, gente, eu gosto muito de falar isso em sala de aula. Esse registro ele não precisa ser um software caríssimo de gestão. Agora eu baixei o aplicativo, vou resolver minha vida. Ele pode ser um papel, e um lápis, e uma caneta. A gente está em culturas diferentes, porque os nossos pais vieram de uma cultura onde eles aprenderam a economizar e gastar somente aquilo que ganhava e poupar. Hoje a gente vê uma geração desenfreada, gasta como se não houvesse amanhã. Com certeza. E tem uma formulazinha, não é uma formulazinha, mas é os 4 R's, né?
que é o reconhecer, registrar, revisar e realizar. Trocando em miúdos, né, para não ficar muito extenso, o que quer dizer isso e o que podemos trazer de proveito para nós, para o dia a dia de nós? Vamos pensar no reconhecer, né? O reconhecer é aquilo que eu falei, a reprogramação de crianças. Mentalizar o que eu quero para minha vida. Do ponto de vista material, onde eu quero chegar? O que eu quero possuir? Quais são meus sonhos? Coloca isso no papel, registra onde eu quero chegar. Esse é o primeiro passo. E reconhecer que às vezes você está financeiramente doente, né? Nós falamos muito, eu falei muito isso com os meus alunos da medicina, com os alunos das ciências contábeis. Nós temos lá a Liga Universitária Financeira, que é a LUF, que ela presta serviço de consultoria voltado para a parte financeira, o qual eu sou coordenador junto com a professora Érica, né? E a gente falou muito em saúde financeira, remetendo ao que a gente viveu com a pandemia, né? Então, muitas pessoas estão doentes financeiramente, então a gente precisa reconhecer isso. Reconhecer que se eu continuar daquele jeito, eu não vou chegar a lugar nenhum, do ponto de vista material. E educação financeira não é você não é você guardar todo o dinheiro, não é você... A vida é uma só. Ela é libertação, ela é libertadora, a educação financeira. E aí você reconhece isso, você reconhece onde você quer chegar, você reconhece seus erros e parte para o registro, né? Que é essa parte fundamental. Seja lá no bloquinho, né? Seja no canhotinho do caderno, no celular, né? Tem gente que usa o celular para tanta coisa, né? Usa para coisa útil. Um bloquinho de nota ali simples. Um bloquinho de nota simples, vamos registrar. Passei o cartão. Hoje as faturas de cartão de crédito são muito boas também. Como eu falei do uso estratégico, né, do cartão. O cartão de crédito, a fatura, o fato da compra já cair naquele exato momento, já é o registro. O registro já acontece. Está registrado. Então, usar o cartão, não, todos os meus gastos estão no cartão de crédito. Para quem não tem esse hábito de controlar, pode ser uma excelente forma de controle. Perfeito. Né? O cartão de crédito para esse controle. Mas anteriormente, há umas 2 perguntas anteriores, eu acho que uma pergunta que fica para quem está acompanhando esse bate-papo é: estou endividado. Virou uma bola de neve. Não tenho como investir. Como sair dessa situação? Primeiro passo é os 4 R's mesmo. Reconhecer, né? Registrar, revisar e realizar. Na administração nós falamos muito sobre isso. Quando a gente começa o último R é o realizar. Quando realizado, orçamento, né? Previsão, previsibilidade, a gente está registrando, a gente está reconhecendo e registrando. Está acontecendo. A realidade está se realizando, está se concretizando. A todo tempo eu preciso linkar isso, revisando. O executado está ocorrendo conforme o que eu planejei, conforme o planejamento, né? Então, eu tenho metas. Vou diminuir, preciso diminuir gastos. Estou endividado, preciso diminuir gastos. Preciso diminuir para eu sanar essas dívidas, sanar esses problemas que eu fui adquirindo aí no decorrer da minha vida desenfreada, né? Assim, digamos, né? Eu preciso sanar isso. Então, vamos fazer um planejamento estratégico, um planejamento financeiro, né? Vamos organizar isso para que a gente consiga, né, de um determinado... Bota tempo, bota meta. A meta agora é economizar X. Como eu falei, reprograme crenças. Veja aquilo que realmente é necessário para a sua vida. Nossa cultura, infelizmente, é de gastar. É de gastar. Ainda mais com a oferta grande. Exatamente. Né, e muitos falam que o Brasil nunca passou por uma tragédia tão grande. A gente vê agora a tragédia no Rio Grande do Sul, infelizmente, mas não passou por tragédias grandes no ponto de aprender a economizar, igual no Japão. A cultura deles, na Europa, a cultura do europeu também de economizar, de guardar dinheiro, de pensar no amanhã. A gente não tem isso. Talvez pode ser isso também, mas é cultural. A gente não aprende, então aquilo que a gente não consegue aprender, a gente não assimila. Nem todos têm a sorte, igual o senhor teve, de estar junto com o seu avô, de aprender, de gostar disso. Com certeza. E que nos cabe uma pergunta: como economizar dinheiro? Como economizar, né? É a grande pergunta. Esses exemplos que nós falamos aqui, né? Isso eu posso fazer, isso eu posso economizar, eu posso esperar. Hoje em dia tá tão difícil esperar. Principalmente essa geração mais jovem, eles querem tudo para ontem. Eles não esperam. Às vezes nós demoramos quanto tempo na vida para... Nós não somos tão velhos assim, né? Nós estamos, né? Mas na média dos 40, né? Já é uma geração que já tá dando diferença de uma geração mais Tirando jovem. o Léo ali no auge dos seus 22 anos. Não, mas pode me incluir que como você em casa também. No auge dos seus 22 anos, então é diferente. Então, a gente esperar, né? Saber o tempo, saber aquilo que você quer,
mentalizar aquele sonho, aquele desejo que você, né, que você deseja, que você almeja, né, conquistar, colocar isso no papel e trabalhar em prol dele. Mas a educação financeira, ela é uma, digamos assim, ela é uma luta diária, momentânea. Porque como a gente tem falado a todo momento, a oferta de produtos, de serviços para nós, ela é muito ampla. Gigantesca. Gigantesca. Sim. Né? Onde quer que a gente vá, igual a gente deitado, quantas vezes a gente está deitado à noite na cama já para dormir? Opa, apareceu alguma coisa aqui no celular, eu vou comprar o Me cartão de crédito. interessa. E é o horário que mais vende, Mais viu? vende. Porque é o horário que eu compro. É. Entendeu? Aham. Entre as 9 e a meia-noite. Meia-noite. Porque chega o Aham. cupomzinho dessas plataformas e a Uhum. gente acaba gastando. Sim. E aí é onde peca com a disciplina. E aproveitando, professor, também, todos esses conhecimentos aqui, tudo que a gente apresentou agora, a gente consegue trazer para empresas também, porque depois da pandemia, eu acho que não só as pessoas, né, tiveram problemas com financeiros, Uhum. mas as empresas também tiveram muita dificuldade. E várias empresas não tinham uma reserva, Não. né, para Reserva de emergência. que inclusive é fundamental, Uhum. tanto para pessoas como Sim. também para empresas, né? Sim. Então a gente conseguiria trazer isso também? Eu acho que a gente pode tomar como exemplo a pandemia. Uhum. Né? A Pegou pandemia. muita gente de pegou surpresa. muita gente. Muita gente. Muita Sim. gente. Pessoas que eram abastadas, né? Que estavam com uma vida. Pessoas físicas, né? Que tinham uma vida Isso. tranquila, mas que dependiam essencialmente, necessariamente da renda, que caía todo mês, talvez proveniente de uma prestação de serviço que ele Uhum. realizava. As empresas a mesma coisa. E aí, de um dia para o outro, aquilo tudo Desaparece. desapareceu. E aí você não tinha renda, porque a empresa não pôde funcionar. Sim. A pessoa física, talvez que trabalhava de forma autônoma, não pôde trabalhar, não tinha reservas, né? Aí nós vimos aí algumas questões, como o auxílio emergencial, né? Passaram a depender disso, então o padrão de vida, ele despencou. Ele despencou. E aí pessoas que também, talvez não, eu tenho a minha reserva de emergência, é hora de mexer na minha reserva de emergência. A situação da pandemia, né, a situação pandêmica, ela exigiu isso, mas continuou vivendo talvez o mesmo padrão de vida, que não era mais condizente com aquela Mas questão. teria A que ter realidade mudado. que estavam Radicalmente. vivendo, né? Às vezes pensou que era algo que ia durar 15 dias, né, uma Isso. semana, e se arrastou aí por 2 anos, e os reflexos estão aqui, né? Até os dias de hoje a gente consegue ver isso. Nas empresas, o gerenciamento de custos, né, ele é essencial para qualquer organização, né? Quando ela tem o seu gerenciamento de custos nas mãos, né, ela tem tudo muito bem delimitado, é o primeiro passo, né, para o bom funcionamento da sua empresa, porque a partir do gerenciamento de custos você vai moldar seu preço de venda, você vai organizar suas expectativas de venda, né, também, posteriormente, né, a sua demanda. Enfim, o gerenciamento de custos, ele é essencial. Para a empresa precisa de um capital de giro. Né? Exato. Precisa de Acho de um que esse foi o problema da combustível. pandemia, né? Isso. Os Né? pequenos Isso. empreendedores não Não tinham tinham esse capital de giro, giro. não tinha. Nós temos ferramentas na contabilidade, né? Índices, eu estava trabalhando uma disciplina agora com eles, análise e elaboração das demonstrações financeiras. Né? O nome é meio tenso, Complexo. Complicado, hein? né? Complicado. Mas, em suma, ela vai tratar indicadores. Indicadores Uhum. que vai falar sobre o seu capital de giro, sobre a sua capacidade de cumprir as suas obrigações de curto, de longo prazo, que podem também ser aplicados na nossa saúde financeira. pessoal, de né? pessoa- Uhum. Isso, pessoal, de pessoa física. Sempre me chama muita atenção, professor, buscar uma segunda fonte de renda. Uhum. Mas nós sabemos que muitos brasileiros, pela carga horária que eles trabalham, Fica é algo difícil, muito né? complicado para um Sim. trabalhador Sim. que trabalha no período da manhã, que trabalha no período da tarde, para ele ter uma segunda fonte de renda. Para ele também acaba se tornando um escravo do trabalho. Do trabalho. Mas para ele não se tornar esse escravo do trabalho, há alguma forma dele trabalhar toda essa questão financeira, mesmo ele tendo apenas uma fonte de renda? Olha, foi ótimo, excelente colocação. A gente trabalha para ter o nosso dinheiro e sobreviver. Comprar as coisas que a gente quer comprar, né? Enfim. Sim. Uma vez que isso é bem gerido, porque tem pessoas que trabalham muito, têm diversos vínculos, E porque gasta os muito gastos, mas gasta na mesma proporção que Ele ganha 10 e gasta 15. E se aí você ganhar tem- 20, vai gastar 30 vai gastar também. 30, né? Na maioria das vezes. Então é uma conta que nunca vai fechar. Então, cada vez você vai estar trabalhando mais porque você é escravo daquela vida que você escolheu ter, né? Uhum. Você é escravo daquele estilo de vida que você escolheu ter. E para suprir aquele estilo de vida, você precisa trabalhar muito.
que às vezes nem vai te sobrar tempo para viver, né? Não vai te sobrar tempo para conviver com a família, não vai te sobrar tempo para... Vira um paradoxo, né? Porque você tá dinheiro. trabalhando para poder ter isso e Isso. acaba que aquilo que você tá... O trabalho já te tira Já. aquilo que você quer, né? Aham. E às vezes você é o arrimo, você é o dono, né, do dinheiro ali da casa. E se te acontece alguma Fatalidade, né, alguma né? fatalidade, né? O INSS não vai suprir isso. Eu falo isso muito com os meus alunos, né? O INSS ou outro fundo de previdência, ele não vai te suprir, Sim. né? Não vai garantir Na esse padrão proporção, de vida na mesma é. proporção, não. Ele vai garantir o básico. E aí, como é que vai ser? A gente tem que pensar nisso. Ou a gente Exatamente. tem que pensar também numa doença, né? Alguma coisa. Então a gente tem que estar alinhado. Bom, mas então não adianta eu ter vários vínculos, né? E também ter gastos, né? Proporcionalmente a esses vínculos não vai adiantar. A conta, como eu falei, não vai fechar. Então, por exemplo, eu posso ter apenas um vínculo, mas viver conforme, de acordo com a renda que esse vínculo me proporciona, de modo que com esse valor, com esse valor que a gente recebe, a gente consegue ter uma vida tranquila, né? Exato. Viajar, curtir a vida, né? Se manter, cuidar da saúde, que é o que a gente E precisa. para se chegar a essa vida tranquila, todos aqui estamos, então, com a situação financeira resolvida. Uhum. Qual é o próximo passo, a partir do momento que você tem toda essa situação tranquila? Você não Uhum. tem dívidas, você tem uma renda. Aí é a hora. Aí existem os gurus da internet, né? Ah. Você tem que tirar X% do seu salário para isso. Qual é a realidade disso tudo? Bom, aí já respondendo essa pergunta e voltando no que você falou anterior, às vezes a gente, para ter outras fontes de renda, a gente não precisa trabalhar mais. Se com aquela fonte de renda a gente consegue, como você falou, ter as nossas contas em dia, ter o dinheirinho da reserva, a gente consegue fazer investimentos. E você não precisa de guru, né? Tem investimentos que o seu próprio gerente de banco vai te indicar qual é o melhor dentro da sua realidade. Tem consultores aí da área financeira, né? Que hoje tem contas, né? Não vou citar nome, mas tem várias contas que a gente abre que proporciona aí compra de ações, né? Negociações, fundos de Não investimento. pode deixar essa dica assim. Né? Nós temos, por exemplo, a XP, a Sim. Clear, né? Diversas Sim. contas simples de manusear, que qualquer pessoa, um videozinho ali no YouTube vai te ajudar, vai te indicar, né? Como é que você vai fazer isso. E aí você às vezes consegue ter rendas passivas, né? Rendas que você não precisa, você vai se dedicar em analisar, né? Em verificar, acompanhar todo dia a evolução daquele investimento. Vai dar muito menos trabalho que você trabalhar aí de sol a sol, ter que pegar, Claro. né, um vínculo e outro, né, com certeza. Então, quando você consegue chegar nesse patamar, né, aí que você tem tudo pago, tudo organizado, tem uma vida financeira organizada, vai te sobrar recursos para investimento. E existe uma né? porcentagem, de fato? Em Ou isso- regra, eu acho que a vida financeira, assim como a vida financeira pessoal de uma organização, depende da realidade da pessoa. Eu não posso falar que a minha realidade é igual à sua, né? Cada um de nós estamos num patamar de vida. diferente. Às vezes ele tá solteiro, às vezes o outro tá casado, o outro já tem filhos na faculdade, o outro filho é pequeno, o outro não tem filho. Então cada um tá na sua vibe. Seu aí, momento no seu ali de momento, vida. Aham. seu momento de vida. Você tem que primeiro estabelecer quais são as suas prioridades, né? E isso como eu falei, é pessoal, isso é Personalizado, isso é né? personalizado, entender qual é o seu perfil, o que você deseja, onde você deseja chegar, e a partir disso você vai traçar a sua porcentagem. Porque às vezes, não, é 30% da renda tem que guardar. Mas às vezes eu não consigo, às vezes eu tenho lá 5 filhos, como é que eu vou guardar Vai tirar 30%? Eu daí vou E deixar hoje é pra muito vocês, difícil, né? porque a realidade brasileira é salário mínimo. Sim. A esmagadora maioria é salário mínimo. Infelizmente, né? Se a gente pegar a renda per capita, né, da maior parte dos municípios brasileiros, é pouco mais de salário mínimo. Um pouco mais de salário mínimo. Per capita das famílias, né? Então, assim, é muito baixo. Nós aqui no sul de Minas, nós ainda estamos num local Uma muito região privilegiado, melhor, né? Mas nós não precisamos ir longe. Nós temos lugares aqui em Minas Gerais mesmo que existem pessoas vivendo aí na miséria, né? Vivendo em condições de alta vulnerabilidade social, né? Infelizmente. Infelizmente. E aí os programas sociais, eles são para isso. São para essas pessoas, né? Essas pessoas que realmente não conseguem, por N razões, inclusive culturais, né? Nós sabemos que nós vivemos num país que tem uma grande diversidade, né? Diversos problemas sociais, né? Devido a fatores históricos do passado,
históricos e recentes, não é nada muito regiões mais recentíssimo, né? desenvolvidas, Outras menos menos desenvolvidas. desenvolvidas. E aí essas pessoas vão precisar da ajuda do Estado, né? Essas sim. Nós falamos tanto de educação financeira, nem questionamos o professor, que é um professor universitário, sobre um curso de ciências contábeis. O curso de ciências contábeis é um curso que amplia a visão da pessoa em relação a essas questões? Com certeza, com certeza. O contador, ele exerce aí um papel fundamental, tanto para as pessoas físicas como para as pessoas jurídicas, né? Principalmente para as pessoas jurídicas, né? Porque falo principalmente porque a pessoa jurídica ela lida com recursos muito mais altos, né, do que uma pessoa física. Então, uma boa gestão desses recursos é importantíssimo. E o contador, outro ponto importante dentro da educação financeira é a parte tributária. Nós temos uma alta carga tributária, né, no Brasil. Estamos vendo aí uma reforma, né, que está caminhando. Mas, enfim, né? Trabalhamos 5 meses Do deste ano para pagar para os pagar os impostos. impostos. Isso é real ou é fake news? Se bota na ponta do lápis, é real. Infelizmente, é real. E mais também, eu falo isso muito também com os alunos, nós, né, professores, principalmente do curso de Ciências Contábeis, existe uma técnica que a gente chama de planejamento tributário, né? E o planejamento tributário ele vai ajudar também as pessoas físicas e as pessoas jurídicas a, dentro da legalidade, momento algum se fala em sonegação, porque se você induz a sonegação, é outro grave problema, porque é menos recursos, né, que estarão voltando para nós enquanto cidadãos. Momento algum falamos de sonegação, mas falamos o quê? De planejamento tributário. E hoje o nosso curso, né, de Ciências Contábeis, já falando um pouquinho, né, dele, ele caminha muito próximo ao curso de administração. Então, a matriz, né, do curso, ela é conjunta com o curso de administração. Então, o nosso aluno da Unifenas hoje, com 5 anos, ele consegue sair com as 2 formações. Com 5 Olha, anos? Isso é muito bom. Então, vamos supor que nos primeiros 4, os 3 primeiros anos é conjunta, a matriz é conjunta. Ele vai estar cursando administração e contábeis, disciplinas correlatas, né, disciplinas que atendem os 2 cursos. No último ano, vamos supor que no 4º ano, ele vá para contábeis. Ele formou em contábeis, depois, com mais um ano, ele consegue fazer administração. Então, em 5 anos, ele fica com os 2. E aí a gente fala isso muito e a gente prova, a gente defende essa tese, a gente prova isso nas nossas aulas. Que esse trabalho entre o gestor e o contador, eles caminham juntos a todo tempo. O contador, ele fornece a informação fidedigna, a informação verdadeira. Ele cria a informação que o gestor precisa para a tomada de decisão. Professor, o bate-papo aqui está muito interessante, Sim. a gente pode prolongar, mas infelizmente Nosso tempo tempo, assim como na economia, o tempo o recurso é escasso. é né? assim como o dinheiro. sempre escasso, né? E nesse caso a gente lança uma última pergunta, né? Qual é o conselho mais valioso quando o assunto é finanças? Bom, o conceito mais valioso, na minha visão, é a reprogramação de crenças. Analisar aquilo que é necessário para a sua vida. Faça uma autoanálise, né? Verifique o seu cotidiano, aquelas pequeninas decisões que você vem tomando, né, a respeito do que vai impactar na sua vida financeira, tudo aquelas pequenas decisões que você toma no seu dia a dia. Reflita sobre isso e depois registre. E mentalize. Coloque seus sonhos no papel, né? Mentalize o que você quer, onde você quer chegar do ponto de vista material, financeiro, o que você quer para a sua vida. Hoje nós temos visto outro dado, né? A expectativa de vida do brasileiro ela é alta, né? Com relação a alguns países, né? Então, já pensamos, a gente quer viver muito. Todos Viver nós muito queremos tempo viver endividado, muito. não, né? Não, a gente quer chegar na velhice, uma velhice confortável, né? Colher os frutos de uma vida de trabalho. Exatamente. Então, o que eu quero para mim? Não estamos falando de deixar para gastar tudo lá, porque nós não sabemos a nossa finitude, né? Mas viver com equilíbrio, se equilibrar. A palavra é essa. E equilibrar a mente, porque aí com certeza os gastos também estarão equilibrados. Perfeito. Muito obrigado, professor, por Eu que ter aceito agradeço. esse convite e trazer tantas informações para nós que certamente poderemos aplicar no nosso dia a dia. Com certeza. Certeza, eu que agradeço. Gente, foi um prazer e estou sempre disponível aí para próximas conversas, próximos bate-papos como esse. Léo Castro,
Muito obrigado novamente pelo convite, também ao professor, também esclareceu tudo com muita eficiência, né? E a todos que acompanham também o Pode Falar, agradeço e até a próxima. Marco Antônio, nas nossas redes sociais e suas considerações. Agradeço, né, Everton, primeiramente, o nosso convidado, o Léo, você. As pessoas que tiverem dúvidas podem acessar @TVAlfenas, deixe lá a sua dúvida, a gente vai encaminhar para o professor e surgindo muitas dúvidas, convidaremos novamente o professor a estar aqui para dirimir, né, essas dúvidas. Então fica isso, né? Fica aí o convite para você sempre nos acompanhar aqui no Rádio TV News, Conversas Atuais, e no podcast da Unifenas, que é o Pode Falar, Desvendando o Mundo Profissional. Até a próxima. Obrigado.